Fala galera, estamos aqui para comentar sobre mais um álbum, dessa vez o nosso 17º álbum a ser comentado aqui no perfil, aqui no canal. Vai falar sobre um álbum de thrash metal com influências do crossover e pitadas de hardcore de uma banda polonesa, mais precisamente da cidade de Poznań, região de Wielkopolskie. Álbum esse que é o segundo álbum de estúdio lançado pelo grupo Acid Drinkers, lançado no ano de 1991, mais precisamente no dia 17 de junho de 1991. É um excelente álbum, o qual conta com 15 faixas, muitas delas bem velozes, aliás não em tempo integral, embora a velocidade esteja presente em todas as faixas, existindo frequentes variações de cadência, existindo momentos mais cadenciados, menos velozes, com arranjos muito bem trabalhados, inclusive o arranjo das composições, na minha opinião, é o grande destaque do álbum, uma banda que merece reconhecimento, sendo que esse álbum inclusive possui algumas intenções de humor nas suas ideias, nas suas composições, nas suas intenções, se assemelhando bastante a grupos nova-iorquinos, tanto do thrash quanto do crossover, bem inspirado em grupos como o MOD ou MOD, Method of Destruction, se a gente quiser falar em inglês, bem como outros grupos de thrash como Anthrax, até como alguns grupos de hardcore como Agnostic Front, além de bem poucas pitadas, de maneira bem sutil também, elementos do hip hop. Enfim, é um álbum que resgata bem aquela ideia e aquelas intenções dos grupos nova-iorquinos do final dos anos 80. Esse é o segundo álbum de estúdio lançado pelo grupo, como eu já falei, sendo que é o único álbum dos 4 primeiros que possui menos reconhecimento, embora eu considere este um excelente álbum que merece atenção. É um álbum que possui 15 faixas, foi lançado pelo selo Under One Flag e foi gravado no estúdio Bielga. Das 15 faixas existentes do álbum, 2 faixas são instrumentais e uma das faixas é uma faixa cover. Os músicos possuem boa técnica, arranjos muito bem trabalhados, muito bem construídos e extremamente criativos, com frequentes frases, frequentes variações de cadência, frequentes diferentes intenções de uma composição para outra. Muitas vezes essas diferenças nas intenções estão presentes inclusive na mesma faixa. Os arranjos, como eu já falei, são o grande destaque do álbum, na minha opinião, arranjos como um todo, mas os arranjos individuais de cada instrumento, em especial as guitarras, mas também a bateria, merecem atenção. O grupo, quando gravou o álbum, era composto por um quarteto, portanto, 4 integrantes na sua formação. Todos os integrantes foram creditados com apelidos, sendo que o vocalista e baixista possui o apelido de Titus, sendo seu verdadeiro nome Thomas Bukaki, enquanto que um dos guitarristas possui o apelido de Litza, sendo seu verdadeiro nome Robert Friedrich, enquanto que o outro guitarrista possui o apelido de Popcorn, mas seu verdadeiro nome é Darius Popovich, enquanto que o baterista, acreditado com o apelido de Moonwood, sendo seu verdadeiro nome Maciej Starosta. É um ótimo álbum, que possui uma ótima arte da capa também, bastante criativa, uma arte em forma de desenho. O responsável por essa arte se chama Jerry Kurczak, sendo um desenho, uma caricatura dos integrantes do grupo, em volta de um tonel, o qual arremessa algumas notas de dinheiro, bastante colorida inclusive. É bem criativa a sua arte da capa, a qual chama muita atenção e merece
atenção quando da apreciação da arte. A contracapa, já mais simples, conta com uma foto dos integrantes na frente de uma sala, dentro de uma sala, na frente de uma mesa muito bagunçada, com diversos entulhos e objetos jogados, largados, até alguns lixos soltos pela mesa, bem comum na ideia do thrash metal, principalmente do final dos anos 80, como eu já falei, referência que o grupo manteve quando da criação, da composição e do lançamento do álbum como um todo. É um álbum que merece a atenção daqueles que vão ouvir, principalmente dos adoradores do gênero, tanto do thrash metal quanto também do crossover. Vale a pena conferir, muito bem trabalhado, muito bons arranjos, bem interpretados, boa técnica por parte dos instrumentistas, o que ajuda a elevar a qualidade dos arranjos e das composições como um todo. Continuem acompanhando nossas próximas publicações aqui no perfil, aqui no canal. Fiquem juntos, até a próxima, valeu! A primeira faixa do álbum, chamada Are You a Rebel, é uma das faixas que eu considero das melhores, com um excelente arranjo, com frequentes frases dos instrumentos de corda, embora existam também eventuais frases do arranjo de bateria também, com frequentes variações de cadência, o que ajuda a elevar ainda mais a qualidade da composição, alternando entre momentos mais velozes e outros momentos mais cadenciados, que é outro ponto bem criativo que merece atenção quando da apreciação da composição e da faixa como um todo. O arranjo vocal, com uma expressão bem peculiar, até de certa forma escrachada, se é que a gente pode dizer assim, com uma expressão bem rouca no que diz respeito ao timbre, existindo inclusive alguns elementos que fogem dos instrumentos, como toques de telefone, embora os arranjos de guitarra, as frases e os riffs existentes sejam realmente os grandes destaques da composição, na minha opinião. Embora o arranjo como um todo também mereça atenção. De modo geral, é uma faixa bem embalada, porém possui alguns momentos sem embalo, com algumas pausas na interpretação dos arranjos dos instrumentos de corda, o que dá essa ideia de menos embalo ainda mais. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui no perfil, aqui no canal, nossas próximas publicações. Valeu! A segunda faixa do álbum, chamada Too Many Cops, é outra faixa que eu considero excelente. Um ótimo arranjo, excelentes frases, iniciando até com um clima de tensão, a sua intenção por parte do arranjo, tanto no que diz respeito à frase das guitarras, mas também na sua intenção como um todo, uma ideia, uma levada com um certo shuffle no início da composição, um arranjo muito criativo e muito bem trabalhado, existindo frequentes variações de cadência, com muita velocidade e embalo em frequentes momentos, embora essa velocidade e esse embalo não estejam presentes em tempo integral durante a composição, sendo mais uma vez o grande destaque o arranjo como um todo, em especial o arranjo dos instrumentos de corda, mais especificamente as guitarras, embora o arranjo de bateria também mereça atenção. Mais uma vez, a expressão vocal, de certa forma escrachada, se é que a gente pode chamar dessa forma, também chama bastante atenção e acaba sendo uma característica bem peculiar do grupo, do álbum como um todo. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui no perfil, aqui no canal, as nossas próximas publicações. Fiquem junto, valeu! A terceira faixa do álbum, chamada Acid Drinker, é outra faixa que eu considero das melhores do álbum. Mais uma vez, com um excelente arranjo, sendo justamente esse o grande destaque da composição, ótimas frases e riffs de guitarra, com frases de bateria também, muitas vezes em sincronia com os demais instrumentos,
são outro ponto a ser destacado que merece atenção e ajuda a elevar a qualidade da composição como um todo. Alguns momentos lembram bastante algumas composições do grupo MOD ou MOD, se quisermos falar aportuguesadamente, o que caracteriza ainda mais as influências do crossover do final dos anos 80. Excelentes riffs, mais uma vez uma boa expressão vocal, com frequentes variações de cadência, eventuais contracantos e backing vocals, em especial no refrão, são outro ponto que merecem atenção quando da apreciação da composição. Eventuais pausas de pequena duração são outro elemento que também ajuda a elevar a qualidade do arranjo em si. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando nossas próximas publicações aqui no perfil, aqui no canal. Fiquem juntos, valeu! A quarta faixa do álbum é justamente a faixa cover existente no álbum. É uma composição chamada Smoke on the Water, uma composição composta e gravada originalmente pelo grupo Deep Purple no ano de 1972. É uma composição bastante conhecida que dispensa comentários, em especial devido ao seu riff, sendo considerado um dos riffs mais famosos, mais conhecidos do rock de modo geral. Embora aqui o grupo faça um arranjo bem interessante, bastante criativo, não se prendendo com tanta fidelidade ao arranjo original, embora existam momentos bem fiéis à versão original, tanto no que diz respeito aos riffs, ao andamento, à ideia melódica, ao desenho melódico da voz, à expressão também, mas isso não perdura por muito tempo. Aliás, a maior parte do tempo existem diferentes intenções na interpretação do arranjo da composição. Uma excelente composição, um excelente riff, sendo justamente esse o grande destaque da composição, embora a criatividade e as variações na ideia do arranjo original sejam outro ponto que merecem destaque, merecem apreciação. Inclusive algumas variações no riff principal também, o que dá uma ideia bem estranha, se é que a gente pode chamar assim, quando a escutamos pela primeira vez, já que foge bastante, incluindo inclusive algumas dissonâncias na combinação dos intervalos interpretados no riff. Alguns momentos mais velozes, mais embalados em comparação com a versão original, o que caracteriza ainda mais as intenções do álbum e foge também da ideia original da composição. Ouçam a composição, deixem suas opiniões sobre ela, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui conosco nossas próximas publicações, nossas próximas postagens. Fiquem juntos, valeu! A quinta faixa do álbum, chamada Yahoo, é uma das composições que tem menor duração no álbum, uma das 3 composições de menor duração do álbum, fugindo bastante da intenção e da ideia padrão do álbum, incluindo inclusive, se é que a gente pode pensar assim, alguns elementos do country também, e também, quem sabe, do bluegrass, se quisermos forçar um pouco mais ainda essa ideia, com poucas incursões da voz, sendo justamente uma música quase instrumental, sendo o principal destaque a sua intenção bem criativa, bem peculiar, com uma boa interpretação, um bom arranjo que possui eventuais variações de cadência inclusive. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continue acompanhando nossas próximas publicações aqui no perfil, aqui no canal. Fiquem juntos, valeu! A sexta faixa do álbum, chamada Max, He Was Here Again, é outra boa composição, a qual possui menos momentos mais velozes em comparação às demais faixas do álbum, embora existam também eventuais momentos com bastante velocidade, existindo um bom arranjo, principalmente no que diz respeito à ideia das guitarras,
com seus riffs e frases que também são acompanhados pelo contrabaixo na maior parte do tempo e também eventualmente pela bateria, existindo eventuais frases em sincronia entre os instrumentos. Mais uma vez, o arranjo vocal interpretado de maneira escrachada, mantendo o padrão das demais composições, das demais faixas do álbum, é outro ponto a ser destacado e que acaba mantendo a mesma ideia e o mesmo padrão para as composições do álbum. Eventuais incursões de contracantos e backing vocals, em especial no refrão, algumas pausas de pequena duração, frases também, bem pequenas frases, que também ajudam a elevar a qualidade da composição em si. Refrão com uma intenção mais alegre, lembrando mais uma vez algumas composições do álbum Surfing MOD, álbum lançado pelo grupo MOD, que eu já comentei antes em publicações anteriores, também acabam a caracterizar ainda mais as influências do crossover do final dos anos 80. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui no perfil, aqui no canal, as nossas próximas publicações. Fiquem juntos, valeu! A sétima faixa do álbum, chamada Ziomas, é talvez a faixa que menos me agrade no álbum, embora seja uma boa, uma ótima composição também, principalmente devido às suas frases e riffs de guitarra bem interessantes, bastante criativas, lembrando em alguns certos momentos até algumas ideias do stoner rock, o que também ajuda a dar uma criatividade, uma intenção diferenciada em relação às demais composições do álbum. Com acordes largados, muitas vezes talvez essa seja a faixa menos veloz de todo o álbum. Uma boa interpretação vocal, mais uma vez com um timbre bem escrachado, existindo até certo drive na sua interpretação, mantendo uma ideia padrão no álbum, se em comparação com as demais faixas, as demais composições existentes nesse álbum. Eventuais contracantos e backing vocals, em especial no refrão, ajudam a elevar ainda mais a qualidade do arranjo em si. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui conosco nossas próximas publicações. Fiquem junto, valeu! A oitava faixa do álbum, chamada Traditional Birthday, é outra faixa instrumental existente aqui no álbum de pequena duração, sendo uma das duas faixas instrumentais, a primeira das duas faixas instrumentais a aparecer no álbum, sendo uma das 3 faixas de pequena duração. É uma frase que está no seu destaque, justamente a melodia interpretada pela guitarra, embora a sua ideia harmônica, que foge de uma ideia tonal, também seja outro ponto a ser destacado. Não veloz, mas com uma excelente intenção, o qual diz muito em relação ao seu título, que merece atenção. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui no perfil, aqui no canal, nossas próximas publicações. Valeu! A nona faixa do álbum, chamada Dirty Money, Dirty Tricks, é justamente a faixa que dá nome ao álbum e é também a faixa que eu considero a melhor, com um excelente arranjo, uma excelente progressão harmônica, em especial no seu refrão, o qual inclui algumas frequentes contracantos e backing vocals que ajudam a elevar a qualidade do arranjo como um todo, bastante veloz na sua maior parte do tempo, embora existam momentos mais cadenciados, em especial no momento do solo, uma progressão harmônica bem comum e bem intencional para a ideia de um solo no modo menor, em Lá menor, mais especificamente falando, o qual também é outro ponto que merece ser destacado e merece atenção quando da apreciação. Eventuais momentos com alguns climas de tensão, na sua intenção, inclusive, também são pontos de destaque que merecem atenção e ajudam a elevar a qualidade do arranjo em si. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas,
Continuem acompanhando aqui no perfil, aqui no canal, as nossas próximas publicações. Não deixem de atentar às frequentes frases e riffs de guitarra, os quais são outro ponto que merece destaque, um dos destaques da composição, na minha opinião. Um grande abraço, até a próxima, valeu! A 10ª faixa do álbum, chamada Angry and Bloody, é outra faixa que eu considero das melhores. Uma excelente composição com um excelente arranjo. Aliás, o arranjo é o grande destaque da composição, na minha opinião, existindo frequentes variações de cadência, frequentes frases, em especial dos instrumentos de corda, embora existam também frases da bateria, eventuais pausas de pequena duração, o que ajuda a elevar a qualidade da composição e do arranjo como um todo, uma expressão vocal que lembra muitas vezes expressões do Jello Biafra, principalmente quando das interpretações das composições do grupo Lars, mas também em algumas composições quando ele ainda integrava o grupo Dead Kennedys. Uma excelente composição com bastante influência do hardcore, mais até que o thrash metal, embora elementos do thrash também estejam presentes aqui. É uma excelente composição que merece apreciação quando se ouve a faixa como um todo. Frequentes variações de cadência, frequentes riffs de guitarra são pontos a serem destacados, bem como a velocidade e o embalo. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando o perfil aqui no canal, nossas próximas publicações. Até a próxima, valeu! A 11ª faixa do álbum, chamada Street Rockin', é outra faixa que eu considero das melhores do álbum, sendo essa talvez a faixa mais conhecida do álbum, a que fez mais sucesso, se é que a gente pode dizer assim, de todas as faixas presentes no álbum. Uma intenção que foge do padrão do álbum, já que essa é uma composição bem hard rock, principalmente no que diz respeito ao seu riff, um riff bem rock and roll, uma ótima composição com um refrão bem sing-along, outro grande destaque da composição, aliás, junto com os riffs de guitarra, o refrão é o grande destaque da composição, na minha opinião. Frequentes riffs de guitarra e frases de guitarra que ajudam a elevar a qualidade do arranjo e da composição em si. Não é uma faixa muito veloz, embora possua um bom embalo, com uma boa expressão vocal também, uma boa interpretação vocal também, embora o verdadeiro grande destaque realmente esteja nos riffs de guitarra e no refrão. Muito hard rock, uma pegada bem hard rock, com riffs que incluem inclusive algumas técnicas como harmônicos artificiais, o que ajuda a elevar a qualidade do arranjo da composição, bem como ajuda a mostrar a qualidade técnica que os integrantes possuem. Deixem seus comentários sobre a composição, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui no perfil, aqui no canal, as nossas próximas publicações. Fiquem juntos! Valeu! A 12ª faixa do álbum, chamada We Gotta Find Some Power, embora ela seja abreviada, deixando apenas a palavra power escrita por completo, as iniciais das demais palavras é a que formam o título da faixa, ou seja, WGFS. Power seria o nome da música acreditada na contracapa do álbum, embora no encarte do álbum que seja o título da música escrito como We Gotta Find Some Power. É uma ótima composição, a qual possui frequentes variações de cadência, mais uma vez, embora a velocidade esteja presente na maior parte do tempo, não seja em tempo integral, existindo momentos mais cadenciados, até alguns momentos menos embalados, com um bom arranjo de bateria principalmente, o qual ajuda a dar uma intenção bem específica para cada uma das partes, com alguns cromatismos, uma progressão harmônica também na composição, com a inclusão dos dois bumbos, o que dá uma sensação bem interessante também
para o arranjo como um todo. O refrão, interpretado com alguns frequentes contracantos e backing vocals, os quais falam o nome da faixa, são outro ponto a ser destacado que merece atenção quando da apreciação da composição. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui no perfil, aqui no canal, as nossas próximas publicações. Fiquem juntos, valeu! A 13ª faixa do álbum, chamada Don't Touch Me, é outra boa composição, muito bem criativa, muito bem arranjada, um ótimo arranjo, sendo mais uma vez o arranjo da composição como um todo o grande destaque, na minha opinião, existindo frequentes riffs de guitarra. Nem todo momento da composição ela é embalada, embora seja uma composição embalada, existindo eventuais momentos que, devido ao seu arranjo rítmico, esse embalo seja deixado de lado, existindo inclusive frequentes pausas nos arranjos de corda, em específico da guitarra, o que também ajuda a elevar a ideia da dinâmica, gerando, embora de maneira sutil, um bom trabalho de dinâmica e que ajuda de modo geral a elevar a qualidade do arranjo e da composição como um todo. Também uma faixa que mantém-se pouco veloz, embora existam momentos mais velozes, sendo o destaque os riffs, as frases de guitarra, mas também as frases de bateria. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui no perfil, aqui no canal, as nossas próximas publicações. Fiquem juntos, valeu! A 14ª faixa do álbum e penúltima faixa do álbum, chamada Zorba, é a outra faixa instrumental existente, sendo a terceira das 3 faixas de menor duração. Uma excelente composição, bastante veloz, com ótimos riffs de guitarra, um bom arranjo, apesar de não muito trabalhado, muito em função da duração da composição, mas com uma pegada bem crossover também. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui no perfil, aqui no canal, as nossas próximas publicações. Fiquem juntos, valeu! A 15ª e última faixa do álbum, chamada Flooded with Wine, é bem uma faixa de finalização de álbum, já que ela possui uma ideia bem hard rock, bem rock and roll, inclusive com arranjos de violão na sua introdução, até a metade dela, não sendo uma música veloz na sua maior parte do tempo, embora existam momentos com mais distorção e mais peso a partir da metade até o final da composição, iniciando com uma ideia bem hard rock, até com certa influência do grunge, se é que a gente pode dizer assim, ou quem sabe até alguma influência do hard rock, do glam rock também, mas de maneira mais sutil. Um bom arranjo, principalmente dos instrumentos de corda, uma progressão harmônica bem simples, mas uma excelente progressão harmônica que me agrada bastante, apesar de simples, existindo um bom trabalho de dinâmica, uma boa expressão vocal, a qual mantém o padrão da intenção das demais composições, maneira bem escrachada, se é que a gente pode dizer assim, na execução, na interpretação desse arranjo vocal. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, continuem acompanhando aqui no perfil, aqui no canal, as nossas próximas publicações. Fiquem juntos, valeu! Então tá, galera, esses foram os nossos comentários sobre o segundo álbum de estúdio lançado pelo grupo polonês chamado Acid Drinkers, grupo esse da cidade de Poznan, mais precisamente da região de Wielkopolskie, álbum esse que se chama Dirty Money, Dirty Tricks, lançado, como eu já falei, pelo grupo polonês Acid Drinkers. Segundo álbum de estúdio lançado pelo grupo, lançado no ano de 1991, mais precisamente no dia 17 de junho de 1991. Um excelente álbum, um álbum de thrash metal com fortes influências do crossover, além de pitadas também de hardcore,
além de inclusão de outros elementos como hard rock, até country e bluegrass, se quisermos pensar assim, existindo inclusive uma faixa cover que possui bastante criatividade nos seus arranjos, ótimas frases, ótimos riffs de guitarra, ótimos trabalhos de dinâmica, embora sutis, não muito evidentes e exagerados, sendo um ótimo álbum que merece atenção. Já adianto para vocês, lembro vocês que vocês podem acompanhar todos os comentários sobre o álbum no canal do Andamento Rápido no YouTube. Vai lá, procura o canal do Andamento Rápido no YouTube, se inscreva e acompanhem também todos os comentários sobre o álbum na íntegra lá no nosso canal. E já adianto para vocês que o nosso 18º álbum a ser comentado aqui no perfil, aqui no canal, na verdade não vai ser um álbum, e sim vai ser um bootleg, ou seja, um álbum pirata que não faz parte da discografia oficial da banda. Álbum esse lançado no ano de 1979 por um grupo inglês, mais precisamente da cidade de Ipswich. Continuem acompanhando aqui no perfil, aqui no canal, nossas próximas publicações. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas, fiquem junto conosco. Um grande abraço, até a próxima, valeu!